Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de matemática para o primeiro ano, certo? Vamos continuar essa aula número 5. Nós vamos continuar trabalhando números e suas funções. Mas tem uma coisa interessante. Nesse momento, nós vamos começar a ver e observar que os números não são usados somente para nós fazermos contagens. Porque até agora nós estávamos falando dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e contamos até 80, mas os números não têm somente essa utilidade. Então, nós vamos trabalhar para que nós usamos os números, qual é o objetivo, né? Então, além de contar, o que mais nós podemos fazer com os números? Então, eu gostaria que vocês pensassem bastante aí na sua casa e imaginassem assim, onde mais nós usamos os números. Pensem bem, podem conversar com um adulto que esteja com vocês, um irmão mais velho, irmã, enfim, qualquer pessoa que possa ajudar vocês a pensar aonde mais nós usamos os números, certo? Então, olha só, nós vamos trabalhar primeiramente observando a nossa abertura de capa de livro, né? Que na verdade é a abertura do capítulo. Então nós vamos observar que nesse capítulo a nossa abertura fala para que nós usamos os números. Como eu falei agora há pouco, não é só para contar. Nós usamos os números para muitas outras coisas. Então, se vocês já conversaram com alguém por aí, nós gostaríamos de observar essa imagem aqui, tá? Veja, essa garota chamada Ana, ela tá lá na sala da casa dela e ela tem atrás dela um dado, né? Na frente dela, ela tem um jogo de trilha, ou seja, aquele jogo que a gente vai aumentando e pulando as casas, conforme o número que a gente tira no dado. Aqui atrás tem um desenho, uma ilustração bem bonita da casa da Ana, eu acho que é da casa da Ana, e que ela colocou lá casas, flores, e aí em cima está escrito minha casa e aqui embaixo tem um número. Por que será? Quero que vocês pensem, né? Conversem. Vocês moram numa casa, você mora num apartamento, aí na sua casa, qual é o número da sua casa? Qual é o número do seu apartamento, caso você mora em apartamento? Aonde mais os números vão escritos e para que a gente usa além de contar os números até 80, como nós fizemos até agora. Então aqui nós temos, por exemplo, a Lia e o Rui. Eles também estão conversando, estão batendo um papo. E o que nós vemos aqui, ó, na sala da casa da Ana? Nós vemos um relógio. Esse relógio, ele tem vários números, até 12, né? Então vamos contar lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas o relógio, ele conta as horas e os minutos do nosso dia, né? Então, aqui nós usamos números para o relógio. Mas quem já conhece essa régua de medidas? Ela também está lá na parede da casa da Ana, né? Então, o que essa régua de medidas faz? Às vezes em casa a mãe coloca a gente assim grudadinho na parede e vamos medir quanto você cresceu. Então é uma régua de medidas para a gente saber que altura você tá. Então a gente vai lá no médico, o médico pesa. Por que o médico pesa? Porque ele quer saber quanto que a gente pesa. Porque se a gente está comendo bem, está comendo mal, o médico vai medir a nossa altura com uma régua parecida com essa, que vai ver lá quantos centímetros eu tenho, se eu passei de 1 metro, 1,20 m, 1,15 m, qual é a altura que eu tenho. E aí, no joguinho, como aparece lá, né, a Ana, bem feliz que ela está, ela escreve assim, eles estão jogando juntos, né? Esse jogo de tabuleiro que a gente costuma dizer que vai indo para vencer as casas, a gente tem uma trilha a percorrer, por isso que tem início e chegada. O que a Ana fala? Qual é a fala da Ana no balão? Eu fiquei em primeiro lugar no jogo. Então, a gente utiliza também os números para mostrar a ordem, a posição das coisas. Então, por exemplo, eu digo assim: puxa, eu fui o último a chegar
à mesa para almoçar. Ah, eu fui o primeiro a chegar na corrida que nós fizemos. Eu fui o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. O que isso significa? Significa que nós estamos ordenando as coisas. Então, o número, além de servir para a gente contar, ele serve também para nos dizer posições e ordem. Então, olha só, a Ana está em primeiro lugar, tá? Porque ela chegou no final da trilha que eles percorreram no jogo, ela chegou por primeiro. Então, eu vou simplesmente escrever o número 1 e eu vou colocar, se a Ana está em primeiro lugar, eu vou colocar a letra O pequenininho e um pontinho aqui do lado do número 1. Isso quer dizer que eu estou explicando em qual ordem ou qual é a colocação da Ana. Então, esse primeiro lugar da Ana indica posição, olha que bacana, posição e indica ordem. É o que a gente chama de numerais ordinais. Então, ele vai mostrar para nós que nós temos uma posição desse número. Esse número é colocado para que a gente possa saber se a Ana está em primeiro. E agora, nós temos como descobrir qual é a posição da Lia e do Rui? Olha só, eu acho que vou ficar em segundo lugar, porque a Ana já chegou no primeiro lugar. Mas a Lia diz assim, eu acho que vou ficar em segundo lugar. Por que ela acha? Porque ainda ela vai jogar. Então, ela acha que ela consegue passar na frente do Rui. Aí ele diz assim, o Rui, vou terminar se eu conseguir andar 5 casas. Então, se o Rui conseguir andar 5 casas, ele consegue terminar o jogo. Mas ganhar da Ana, ele não consegue mais, porque a Ana já está no primeiro lugar. Como é que eu vou escrever ou como é que eu vou explicar o lugarzinho onde a Lia quer estar? Eu coloco para ela que ela está na segunda posição, ou então ela está no segundo lugar, certo? E o Rui? O Rui quer terminar, não importa qual a colocação do Rui. O Rui quer chegar até o final do jogo e talvez ele fique em último. Então, o último lugar, se tem 3 pessoas jogando, qual vai ser em números? Qual vai ser o último lugar? Nesse caso, vai ser o terceiro lugar, porque eles estão jogando em 3 pessoas. Certo? Então, eu quero muito que vocês observem a abertura do capítulo. A Ana tá jogando, aqui tem um quadro e agora a gente vai fazer um exercício. A gente vai prestar atenção em volta, vocês devem estar sentados à frente de algum lugar e vocês vão procurar aonde vocês encontram mais indicações de números. O que esses números falam para vocês? De que forma que a gente usa esses números? Então, nós já vimos que ele pode ser marcado uma posição, uma ordem, porque a gente chama de numerais ordinais. Então, primeiro, segundo, terceiro lugar. Mas eu encontro números em diversas outras coisas, né? Então, nós vimos, na abertura do capítulo, nós vimos que nós podemos encontrar números na casa ou no apartamento onde a gente mora. O meu endereço, por exemplo, é Rua Dona Alice Tibiriçá, número 740. Só que eu moro num apartamento que fica nesse prédio. Então, eu ainda tenho que colocar o número do apartamento, é no 301. Uma vez que eu fiz essa indicação, o que é que eu estou explicando? Eu estou ordenando, eu estou contando para a pessoa poder se localizar. Eu quero explicar em que posição que eu me encontro. Porque se eu não colocar o número, vamos supor que eu receba uma conta, tá? Essa aqui é a minha conta d'água. Então, toda a água que eu consumo na minha casa, ela vem uma vez por mês, chega a continha lá. Como é que o carteiro dos Correios vai conseguir entregar
essa conta no meu endereço se eu não coloco o número. Puxa vida, a rua Dona Alice Tibiriçá, ela tem vários números. Ela tem um prédio na frente do meu, ela tem uma casa e tem mais 2 prédios. Como é que eu vou explicar para o carteiro e ele vai achar a Hilda? Não vai achar. Se eu não colocar esse número, ele não acha a minha casa. Então, o que nós vamos ter que observar? Em tudo que está ao nosso entorno, quantas coisas mais a gente usa o número. Vamos lá de novo. Aqui na casa da Ana, nós já encontramos um relógio. O relógio está cheio de números, tem até o número 12. Nós encontramos um metro, que a gente usa geralmente, né? Um metro de parede para medir a altura e uma régua do crescimento para medir a altura da Ana, do Rui, da Lia. Aqui, vamos observar um pouquinho essa imagem. Quem está aqui? Quem é mais baixinho? Olha só, nós vamos medir a altura, né? Quem é mais baixinho? A Lia, a Ana ou o Rui? A Lia. A Ana vem em segundo lugar e o Rui vem em terceiro lugar. Mas eu poderia dizer assim para vocês, quem é mais alto? Quem está em primeiro lugar em altura? Nesse caso, é o Rui. Então, nós podemos observar muitas coisas na abertura do nosso capítulo. E vamos prestar atenção. A tarefa que vocês têm hoje, tá? Que é especial, que vocês vão começando a ver essas coisas todas, quantos usos a gente tem para os números, a gente vai trabalhar agora na nossa casa, tá? Nós vamos anotar os números de telefone. Então vamos lá, pegar o número de telefone fixo, o número de telefone celular, se tiver. Se não tiver em casa, pode ser que tenha um amigo que tenha. E vamos observar como é que a gente registra esse número, certo? Então pode ser o telefone do pai, o telefone da mãe, o telefone de alguém conhecido e também o telefone fixo da sua casa. O que nós vamos observar? Anotar esses números importantes e perceber para que eles servem, certo? Meus amigos, vamos marcar para o nosso próximo encontro. Vocês anotam o telefone e a gente vai trabalhar na próxima página. Então, todo mundo hoje prestando atenção na página 68 e na página 69 do nosso livro, e vocês vão observar tudo que se pode usar números para identificar as coisas. Combinado? Até a próxima aula. Um grande abraço para vocês.